Eu não achei que o Inter foi mal, tá? Eu acho que não foi mal. Eu acho que o Inter não foi mal. Foi mal escalado. O Inter perdeu um jogo, é verdade. O Atlético podia ter feito 4, 5 gols. Mas o Inter teve muito mais volume. Os lances todos do Atlético porque são o Atlético fez um gol a 5 minutos do primeiro tempo, deu o campo pro Inter. Não acho. E aí fez uma retranquinha assim de dar ciúmes ao Daltro Menezes. Não, tudo bem. No segundo tempo até fez retranca. No primeiro tá olhando lá do Paraíso. Só que eu não achei que o Inter foi tão mal assim. Acho que o Borré se recuperou. Foi muito bem o Borré tecnicamente. Uma bola em gol ontem. Que isso, Pedro. O Borré criou as jogadas do primeiro tempo todas com articulação, fazendo combinação, tanto com o Tabata como com o Bruno Henrique. Eu não achei mal o Inter, até não gostei. Não gostei. Acho que a gente precisa aprofundar esse debate. Não gostei, tá? Do Inter não foi mal. Só o Inter não foi mal e não ganha do Atlético Paranaense, vai ganhar de quem? Mas aí o Santos perdeu um jogo, tá todo mundo falando de Chapecoense. O Santos perdeu um jogo, não era pra perder. Acho que a gente pode ir além do resultado. O Santos quase caiu ano passado. Acho que a gente pode ir além do resultado. O Inter nitidamente é um time organizado. O Inter é um time onde os jogadores estão bem posicionados, tu sabe já direitinho a definição de como o Pesolano joga, na saída de bola com 3, Bruno Gomes pelo lado direito, Vitinho espetado lá na ponta, o Bernabé aberto na outra, né? Alan Patrick e o outro meia por dentro. Ontem o Alan Patrick começou na meia esquerda. Foi mal. Aí quando veio pra dentro com o Carboneiro da esquerda melhorou. Não, mas ele não, eu discordo de ti, Diogo. Ele não jogou aberto pela esquerda. Não, ele jogou por dentro. Eu não disse que ele jogou aberto, mas assim, quando entra o Tabata, ele ficou mais por dentro do que o Alan Patrick. Não, eles jogaram exatamente na mesma linha. Na mesma linha os dois. Mas quando entra o Carboneiro, o que muda? Muda que o Alan Patrick vem pro lado direito. Exatamente, isso aí. Vem pro lado direito, por dentro, no corredor direito. Isso aí. Ele não estava no lugar onde ele estava jogando. Não estava. Ele preferencialmente, ou no Grenal, ele jogou pelo lado direito desse corredor. Nem tem como ele jogar aberto. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que as peças estão bem definidas nesse modelo de jogo, tem organização, o Inter criou situações, por isso talvez a impressão de que o Inter não tenha ido mal, mas o Inter criou situações, mas defensivamente aí eu tenho que analisar o time como um todo. Defensivamente, quando o Atlético Paranaense fez o gol e não quis mais. Até teve uma oportunidade que foi dada pelo Inter depois do gol, que é aquele escanteio absurdo que vai para trás e o Bernabé chuta em cima do Viveiros, ele sai do Mendonça, o Mendonça sai correndo e entra na área e toca para trás pro Viveiros errar o gol. Mas o Atlético não quis mais jogar. Tem aquela do Bernabé que ele chutou em cima do cara e o Mendonça ou o Viveiros, não me lembro qual deles, ficou sozinho. Se o Inter pega um time que quer jogar... Duas coisas. O Atlético não tem querer jogar. Vocês não estão falando do Flamengo. O Atlético veio para Porto Alegre para fazer o que ele fez. O Inter facilitou, liberando o Atlético a fazer o que ele queria já a partir dos 10 minutos. O Inter não minutos. facilitou, Zé. O Inter é mais fraco que do ano passado. Se tu parar para pensar, olhar com o Inter de ontem... Não tem nenhuma dúvida. Bruno Henrique era titular? Não era titular. O Carboneiro ontem foi reserva. Mas ele joga no segundo tempo. Amigo, futebol não é assim. Com todo respeito aos treinadores. Tu entra com o que tem de melhor para liquidar logo, para depois tu poupar. Não, eu vou entrar quando eu estiver perdendo 1-0, que o cara tem que fazer um super esforço. Tá errado. Entra com o melhor. Aí porque ele vai botar... que aí tá tem... mas é que aí tem... tá tudo errado, Guerra. Eu até concordo contigo em parte. Só que se o Inter faz aquele gol perdido no primeiro lance... Tabata. Muda tudo. Tá, mas por que ele não fez o gol? Não tô dizendo que o Inter ia ganhar. Não, pode ser. Não, mas tô dizendo que o Inter ia ganhar. Por que ele não fez o gol? Porque o Tabata é fraco. É um jogador muito limitado. Então, o time é fraco. Quando tu não tem o time titular... Gol também, quando tu não tem... O Viveiros não, mas o Tabata é. Quando tu entra com um time... Mas o Viveiros errou muito ontem. O Inter, quando ele não tem o time titular, o time titular já tem deficiência. O Guerrinha, ele pegou muito bem nesses aspectos. O time do Inter ontem foi o time que quase caiu, sem o Mercado, sem o Carboneiro, sem o Thiago Maia, por exemplo, sem o Alan Rodrigues e sem o Vitão. Tu não viu? Sem o Vitão. Entende? Então era um time muito mais fraco. E o Inter, assim, ou o Inter joga com todos os titulares e a corda esticada e daí talvez ganhe, ou vai ter muitas dificuldades, porque falta qualidade individual no Inter. Mas eu não tô, só deixando claro aqui, eu não estou dizendo que o Inter vai ganhar o Campeonato Brasileiro.
Só que esse Inter do ano passado... Eu contei até 90. Não. Para te chamar a atenção Se de o que tu Inter- tá se o Inter- completamente errado, Se o Inter rapaz. fizer uma média dos 2 jogos que fez aqui em Porto Alegre, o Inter não cai nem perto de cair. Não, é que assim, Nem perto César, de cair. Pegou Agora, o Grêmio abertinho. não, o Inter recuperou um jogador que nem o Inter não contrata, Pedro. O Inter recuperou um jogador que estava morto. Qual? Tá, O mas, Borré. mas e quando esse Ou jogador... vocês acharam que o Borré foi mal Mas e ontem? quando esse... Não, ele foi bem, a gente até na transmissão, isso né, não- Vaguinho? Ele mais fez ou um bom menos. jogo. Não, ele fez um bom jogo, Pedro. Não, Mas fez um bom você jogo. não vai ter que chutar, tem que fazer Mas ele gol, fez, botar a ele bola teve um no poste. impedimento, ele Tem fez que um bom fazer jogo. gol. Ele deu o Ele gol deu- pro Tabata. deu o gol pro Tabata. Só Isso ele que, fez. e se tu não, quando não tiver o Borré, quem é que joga? Não, bom. É isso? Não, mas é que aí Joga o João não, mas Bezerra? Se o Grêmio Mas aí não é o tiver seguinte, o Carlos aí Vinícius... se eu não tiver os caras, eu vou perder. Eu sei É disso. isso aí. Mas eu perfeito. sei disso. Mas essa é a questão. Tá, mas Ontem não teve os mas caras. eu não tô colocando que... É que eu não tô ontem não teve os colocando, caras, eu não tô ô. colocando... O debate é em cima de por que não teve os caras. Pois é. Por que que Ontem o não Inter- teve o Carboneiro desde o início, Porque não o teve o Inter- mercado, não teve os caras ontem. Aí vão dizer o E aí seguinte, perdeu. mas Vaguinha, se joga o Grenal com os reservas ou com o time misto e perde, tu vai criticar. Talvez sim. Só que não dá pra entender a lógica, Tá aqui- gente. O Inter quase caiu pra segunda Está divisão, Zé. aqui, E aí começa o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, 1 mês e meio depois. 1 mês e meio não. É um mês mais ou depois. menos. É 1 mês e meio depois. Com um time mais fraco. Porque teve que botar os titulares contra o Inter de Santa Maria e depois no Grenal. Entendeu? Então eu não consigo entender essa lógica. Contra o Caxias. Sabe onde é que- Contra o Caxias. Sabe onde é que tá a origem? Vou pegar aqui e fazer um exagero. Sabe onde é que tá a origem de tudo isso? E eu falei, tá no jogo do Ipiranga. O Inter tava ganhando. Se o Inter ganha aquele jogo, segura aquele resultado, ainda que com aquele time que não era o melhor, o Inter vai a 12 pontos em 4 jogos contra o Inter de Santa Maria, porque ganhou. E estava previsto ganhar do Inter de Santa Maria. É o Grenal. E aí joga o Grenal com time misto. Foi dado, e o Inter, aliás, o Inter apostou e se deu bem no Grenal, que não valia quase nada. Mas eu acho que não era estratégia jogar o time com o Grenal com o time Então, me reserva. desculpa, Vaguinho, errou a estratégia. Pode ser. A estratégia porque entre o Grenal, que não vale nada, e o Atlético Paranaense, nós estamos falando com muito mais gravidade aqui do que falando com, digamos, exaltação na segunda-feira depois do Grenal. Sabe? O erro do Inter foi ter que tirar 3 jogadores importantes desse jogo contra o Atlético Paranaense. Aí, a estratégia essa que o Guerrinha falou e que eu acho a correta, de ir pra cima dos caras, não era o Tabata que ia estar lá, era alguém pra fazer o gol. E a conta veio, porque o próprio Pesolano, ele admitiu que o Inter não conseguiu ter a mesma força, a mesma intensidade. Tentou, sim. Eu vi que os jogadores tentavam seguir a ideia do treinador. Mas assim, faltou força para um time que teve uma partida só com os titulares e foi. A questão para a gente discutir no caso do Inter é o seguinte, é que eu não sei se o Inter tem essa dimensão exatamente. É que esse tipo de jogo, César, Inter e Atlético Paranaense em casa, para o Inter é Copa do Mundo. É Copa do Mundo. O Inter tem que ganhar os jogos que ele pode ganhar. Que é Chapecoense, que é Remo, sabe, que é Curitiba. Hoje é isso o Inter. Não sei se vai ser diferente depois, mas Vitória, isso, Guerrinha. Hoje é isso. Talvez mude, se o time encaixar, vierem jogadores, pode mudar. Mas hoje é isso. E o primeiro jogo de Copa do Mundo em casa, o Inter perdeu.